Já tem um tempo que eu inseri a leitura de livros em inglês no meu dia a dia, então eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar algumas coisas que eu fiz ao longo dos anos e que me ajudaram. Então, se você não sabe nada de inglês, ou se você já tem um certo conhecimento, mas ainda tem algum medo de começar a ler alguns livros em inglês, esse vídeo vai te ajudar, porque eu vou dar aqui algumas dicas que funcionaram para mim. Seja tanto para você ter acesso a algumas coisas que estão sendo lançadas em tempo real, porque a gente sabe que às vezes tem alguns lançamentos que demoram a chegar, principalmente quando é de uma série que você já gosta e já quer ler, ou até mesmo para ter aquelas edições bonitas em capa dura, em hardcover, que a gente sabe que muita gente gosta, eu também adoro, mas que você também não quer gastar ali o seu dinheiro só para ter o livro, você também quer conseguir ler ele, então fica aqui que esse vídeo é para você. A primeira dica é você ler um livro que você já leu traduzido para o português, justamente porque você já conhece a história, você já tem ali uma familiaridade com tudo que está acontecendo, então por mais que você perca algumas palavras, você não entenda alguns termos, você sabe o que vai acontecer na história, você sabe ali o que está se passando, então isso vai ajudar você a revisitar aquela história e aqueles personagens, só que em inglês, então você vai automaticamente aos pouquinhos associando o inglês com o que você leu em português. A dica número 2 é você ler um autor que você já conhece. Ela é um pouco parecida com a dica número 1, mas ela serve caso você não queira revisitar aquela história que você já conhece. Mas você já tem ali uma familiaridade com o autor, que você já leu vários livros em português. Então você já vai ali ter um pouco do ritmo do autor, um pouco da personalidade dele, com que você já vai estar familiarizado, por mais que seja tipo na tradução em português, é um pouco parecido no original. Então, se você não quiser reler um livro que você já leu, você pode ali procurar algumas outras obras daquele mesmo autor. Isso talvez te ajude, porque geralmente muitos autores eles mantêm um padrão. Ao longo dos anos vai mudando, né, normal, mas no geral, se você consegue ler um livro de um autor e você já está muito acostumado com aquela leitura, provavelmente ela não vai ser tão difícil assim de você encarar no idioma original, no caso desse vídeo aqui, o inglês, né? A terceira dica é você ler graphic novels ou histórias em quadrinhos, porque além de ter a imagem te ajudando a associar o que está acontecendo no texto, também, principalmente no caso das HQs, tem bem menos texto, então fica mais confortável para você começar a introduzir esse novo idioma aí na sua rotina. A quarta dica que eu tenho, que também funcionou muito para mim, é se você não tem muita certeza se aquele livro vai ser fácil para você, você lê a primeira página do livro ou o primeiro capítulo para poder começar a pegar um pouco o ritmo. Porque geralmente, se aquele primeiro capítulo tá muito complexo, o restante do livro vai seguir aquele padrão. Você conseguiu entender um pouco mais, só perdeu ali uma palavra ou outra, ou um significado de alguma coisa que você nunca ouviu falar, o que é bem normal, mas não foi tanto assim, provavelmente aquele livro vai ser mais confortável para você. Então, se você não quiser arriscar em comprar um livro novo, tanto físico quanto pela internet, você consegue, tipo, na livraria, ler ali as primeiras páginas, ou pela internet pegar uma amostra, como tem no site da Amazon, por exemplo, que você pode ter uma amostra do e-book. Então tem ali as primeiras páginas ou o primeiro capítulo para você ir testando e ver se aquele livro é para você. Se tiver um pouco difícil, provavelmente foi como eu já falei. O resto do livro vai seguir aquele padrão. Então você já sabe que você pode procurar outro livro e também não vai perder tanto tempo assim se matando, né? Porque também essas dicas é para facilitar. Então, se estiver sendo muito difícil, você consegue ali adaptar para você, para o seu dia a dia. Se o livro não está fluindo, muda, vai para outro. Porque o importante é você criar o hábito. É um pouco complicado no início, mas ao longo do tempo as coisas vão ficando mais fáceis. A última dica desse vídeo é uma dica para quem já está um pouco além do básico. Já é uma dica para a pessoa que já está mais familiarizada com o inglês, que é você acompanhar a leitura junto com o audiolivro, porque isso também ajuda você a ouvir a pronúncia das palavras se você estiver só acostumado a ler apenas. Então isso também vai te dar um ritmo, vai fluir melhor, porque você vai ler no ritmo do que está sendo contado no audiobook, mas também já é um pouquinho mais complicado caso você seja
totalmente básico no inglês. Então, se você já leu ali um livro ou outro, entendeu, já viu um filme sem legenda, aquele filme que você já viu a vida inteira e já tá mais arriscando mais, eu dou essa dica pra você e cada vez mais, entendeu? Melhorar cada vez mais o seu inglês, mas principalmente no listening, que é o que você tá ouvindo. Então essa dica do audiobook ela ajuda muito para você aprender a pronunciar aquelas palavras que você só tá lendo já há um certo tempo. Bom, eu espero ter ajudado você com essas dicas, porque ao longo dos anos eu fui melhorando e eu fui usando essas coisas no meu dia a dia, adaptando de acordo com o momento que eu estava vivendo também. Tem isso, às vezes é uma coisa que funciona para você, mas você não tá no momento de ficar ouvindo audiobook. Então, fica ali com as outras dicas, o que for mais confortável. O que eu recomendo é que você faça disso algo leve, não se cobre tanto, mas lembre-se de que você tem que manter essa prática para poder virar um hábito, né? Criar hábitos é um pouco difícil, mas depois que vira um hábito, já está ali inserido no seu dia a dia. Então não se cobre tanto, faça-se algo agradável, divertido, principalmente porque se você está nesse vídeo é porque você gosta de ler, então não faça dessa coisa que você gosta muito de fazer virar algo que é chato, que é maçante. Então não se cobre tanto para entender tudo, todas as palavras. Você não vai entender todas as palavras, todos os termos, até porque tem coisas que tem a ver com a cultura do lugar, então tem piadas e referências que a gente não tem, então nem é sobre entender de fato, mas assim, uma dica que eu dou para você que vai começar é não ficar lendo com um dicionário do seu lado, não ficar traduzindo palavra por palavra que você não entender, porque às vezes no contexto ali do que está sendo contado, você vai conseguir acompanhar a história, principalmente se você seguir a dica de ler um livro que você já conhece. Então não fica preocupado ali, ficar preso em ler e ir traduzindo ao longo da leitura, senão você vai passar um ano inteiro lendo o mesmo livro, sabe? E aquilo vai começar a ficar muito chato. O que eu recomendo é que se você estiver vendo um termo ou uma palavra que está se repetindo muito e que você está começando a perceber que aquilo é importante para o desenvolvimento da história e que se você não está entendendo aquilo, você está perdendo um pouco do que está acontecendo, aí sim você pega, anota e depois procura quando você terminar. Ou procura, né, enquanto você estiver lendo mais essa palavra, esse termo que estiver se repetindo muito e você começar a perceber que isso é importante para o desenvolvimento da trama. Aí tudo bem. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E se você também tem alguma dica que te ajudou a começar a ler mais livros em inglês, comenta aí embaixo pra gente trocar ideias nos comentários e também indique livros que ajudaram vocês a ler melhor em inglês. Eu aqui tô lendo no momento A Redoma de Vidro, que é um clássico. Eu sempre tive muito medo de ler clássicos em inglês, mas eu também já li alguns outros livros em inglês, então eu resolvi me arriscar um pouco. E assim, surpreendentemente, é um dos livros que está sendo mais fáceis de eu ler em inglês, de todos os outros que eu já li, até livros mais contemporâneos. Então, às vezes, o fato de ser clássico não quer dizer que ele é muito complexo, muito difícil. Tanto que esse livro aqui, gente, parece muito que foi escrito há alguns anos atrás só, sabe? Porque eu acho a leitura dele, a escrita, muito, muito atual, assim. Não é muito difícil, claro, como eu falei, tem alguns termos, algumas coisas que eu não entendo, mas o contexto, no geral, tá sendo muito tranquilo pra mim. Então, se você já leu um livrinho e outro, aqui já vai até essa dica. Se você quiser ler um clássico que é mais fácil, você tem medo de ler, eu recomendo que você leia Redoma de Vidro. Mas é importante ressaltar que é um livro pesado, tá? Trata de assuntos muito pesados e obscuros. Então, vá sabendo disso, sabe? Tem questões com saúde mental. Então, se você é sensível a esse tema, então acho melhor você não começar por esse livro. Eu espero ter ajudado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Até o próximo vídeo. Tchau!